Queridos irmãos e queridas irmãs, graça e paz. Hoje, dia 28 de janeiro de 2024, vamos estudar a quarta lição da Escola Dominical Virtual nesse mês de janeiro. O tema do nosso estudo hoje é A Cruz de Cristo, que está baseado no livro de mesmo título, escrito por John Stott. Antes de iniciar o nosso estudo, vamos orar. Santo e querido Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor ilumine as nossas mentes, toque o nosso coração com a lição que será estudada agora, Senhor Deus. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Antes de entrar na lição de hoje, vamos fazer uma síntese, ou apenas mencionar os títulos das aulas anteriores. A primeira aula falou sobre as profecias a respeito da obra salvífica de Cristo no Antigo Testamento. A segunda aula tratou a centralidade da cruz de Cristo. A terceira aula, por que Cristo morreu? E a quarta aula, que vamos estudar hoje, tem como título Olhando Abaixo da Superfície. O alvo da aula de hoje é que possamos reconhecer que o sofrimento de Cristo foi muito além do que nossa percepção humana possa imaginar. Antes de entrarmos no estudo propriamente dito, vou pedir aos irmãos que relembrem um grande sofrimento pela qual passaram. E pensem o seguinte, com relação a esse sofrimento. O que lhe causou maior dor? Houve um momento em que você pensou que não aguentaria mais o sofrimento? Que lição você tirou desse momento? Qualquer coisa que venhamos a falar ou imaginar não será suficiente para expressar o sofrimento de Jesus por nós. É sobre isso que vamos pensar um pouco. Na aula anterior, vimos que a morte de Jesus ocorreu devido à maldade humana, mas também por desígnio de Deus e vontade de seu Filho. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, segundo consta em Romanos 5:8. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas, João 10:15. Ele morreu para conduzir-nos a Deus, 1 Pedro 3:18. O seu sangue derramado nos purifica de todo o pecado. 1 João 1:7. De fato, o salário que Cristo recebeu por causa dos nossos pecados foi a morte, e morte de cruz. Romanos 6:23, Filipenses 2:8. Ele nos amou até o fim. Ele sofreu a nossa morte, visto que ele morreu pelos nossos pecados, sendo que ele mesmo nunca pecou. John Stott nos convida a penetrarmos mais profundamente na razão, moralidade e eficácia da morte de Cristo na cruz. Ele nos convoca para examinarmos as últimas 24 horas da vida de Jesus e descobrirmos as verdades teológicas implícitas em cada parte do seu último dia. O que devemos observar quando analisamos os últimos momentos da história de Jesus entre nós? Lendo o texto de Mateus 26, de 26 a 28, queríamos que os irmãos respondessem as seguintes perguntas. Qual o significado da Páscoa para os judeus? Se vocês responderam libertação da escravidão egípcia, estão certos. Que palavras Jesus usou ao entregar o pão aos seus discípulos? Isto é meu corpo oferecido por vós. O que Jesus disse ao distribuir o vinho? Isto é o meu sangue derramado em favor de muitos. Jesus deseja ser lembrado mais por sua vida ou por sua morte? Veremos a resposta a esta pergunta
depois de relembrarmos os últimos momentos da vida de Jesus. Nesse texto de Mateus 26, de 26 a 28, nós vemos que, sentados em volta de uma mesa baixa, reclinados sobre almofadas no chão, Jesus proferiu palavras reveladoras sobre o significado e propósito da sua morte. Primeiro, a centralidade da morte de Cristo. O pão e o vinho distribuídos aos discípulos deveriam simbolizar para sempre a sua morte. Era por sua morte que Jesus desejava, acima de tudo, ser lembrado. Por isso, se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é de Jesus. Segundo, o propósito da morte de Cristo. O sangue de Jesus deveria ser derramado para perdão dos pecados. Mateus 26, 28. Deus, em Cristo, estava fazendo uma nova aliança com seu povo. Estava se cumprindo o que foi dito pelo profeta Jeremias, em Jeremias 32, 31 e 34. Que Jesus iria morrer a fim de levar o seu povo a um novo relacionamento de aliança com Deus. A necessidade de nos apropriarmos pessoalmente da sua morte. Assim como seus discípulos deviam comer o pão e beber o vinho, era necessário que eles participassem pessoalmente dos benefícios da sua morte. O comer e o beber eram, como ainda são, uma parábola viva de como recebermos a Cristo como nosso Salvador crucificado e nos alimentarmos pela fé em nosso coração. A agonia no jardim do Getsemane. Mateus 26, de 32 a 42. No jardim, Jesus orou, primeiro por si mesmo e depois pelos pecados dos discípulos, para que se mantivessem na verdade, santidade, missão e unidade. Foi ali que Jesus fez menção ao cálice que ele haveria de beber. Que cálice era esse? Segundo Stott, o cálice não simbolizava nem a dor física de ser açoitado e crucificado, nem a aflição mental de ser desprezado pelo seu povo. Antes, sua maior dor era a agonia espiritual de levar sobre si os pecados do mundo, de suportar o juízo divino que esses pecados mereciam. O cálice era o símbolo da ira do Senhor. Por amor a nós, Jesus bebeu. Jesus começou a oração dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E terminou: Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39 a 42. Jesus disse: Não beberei, porventura, o cálice que meu Pai me deu? João 18, 11. Sim, ele o bebeu. O grito de desamparo de Jesus na cruz. Mateus 26, 46. Vamos ao fim da história. Jesus foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca, conforme relatado em Isaías 53, 7. Na cruz, Jesus grita: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Qual a importância dessas palavras na boca de Jesus? Pela primeira e única vez, Jesus experimentou uma separação real do seu Pai. Ele expressou esse horror citando o único versículo da Escritura que corresponde àquele momento. Salmos 22, 1. Ele levou os pecados do mundo, deliberadamente, livre e perfeitamente em amor. Ele suportou o juízo em nosso lugar. Ele nos conseguiu a salvação, estabeleceu uma nova aliança entre Deus e os homens,
e tornou disponível o perdão dos pecados. Conclusão. No final desse relato, chegamos a algumas conclusões. Primeira, nosso pecado é extremamente horrível. Nada revela a gravidade do pecado como a cruz. Só quando vemos a severidade do castigo que Jesus sofreu em nosso lugar é que enxergamos Cristo como o Salvador de quem precisamos urgentemente. Segundo, o amor de Deus é ilimitado. Deus podia, com justiça, ter nos abandonado, mas Ele não nos abandonou. Por causa do seu amor por nós, Ele veio nos procurar em Cristo. Na cruz, Jesus levou o nosso pecado, a nossa culpa, o nosso juízo e a nossa morte. A salvação é um dom gratuito. Após o que Cristo fez na cruz, o que nos resta pagar? Nada, visto que tudo está consumado. Essa cruz não nos deixa livres para pecar, entretanto. Pelo contrário, ela é o incentivo mais poderoso a uma vida santa. Temos de nos humilhar ao pé da cruz, confessar nossos pecados e agradecer a Deus o que Ele fez por nós. E assim terminamos a nossa última lição online desse mês de janeiro. Em fevereiro, vamos retomar as aulas presenciais da Escola Dominical. Que Deus nos abençoe. Amém.